Este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os nossos destaques desta semana. Instituto Sem Fins Lucrativos assina termo de colaboração com a Prefeitura de Taboão com um valor milionário. Mesmo com obras paradas e serviços que não funcionam, a Aprígio põe vereadores para reclamar com os secretários e causa mal-estar na base governista. Justiça tem data marcada para julgamento dos cargos ilegais na Prefeitura de Taboão. Governo Aprígio abre 3 processos administrativos contra a professora com alta avaliação e transfere profissional de enfermagem para a UBS distante. Número de cadeiras na Câmara Municipal de Taboão da Serra pode aumentar. Aprígio provoca equipe de trabalho do ex-prefeito Fernando Fernandes com escolta de 3 GCMs enquanto moradora é assaltada. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta. Instituto Sem Fins Lucrativos assina termo de colaboração com a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra no valor de R$3.700.000. Como nós já adiantamos no programa passado, a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra já gastou mais de R$1.200.000 com o Instituto Você Especial, que está ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo secretário é o Vanderlei Bressan. Nós suspeitávamos que o contrato seria de 3,5 milhões, mas na verdade não tem contrato não, tá? Eu gostaria até de pedir desculpas ao nosso telespectador, não é contrato não, e sim um termo de colaboração no valor de R$3.700.000. Este é um plano de colaboração que seria para elaborar trabalhos na fábrica de talentos. Esse instituto fica ali numa salinha de 4x4 na Vila Carmozina. Nós estamos consultando o Tribunal de Contas sobre a legalidade do termo de colaboração, se ele pode ser remunerado. Adilson Oliveira. Olha, um contrato que não é contrato, é um termo de colaboração com valor de R$3.700.000. Valor até maior do que nós havíamos falado, né? Mas era uma suspeita, né? Agora, de fato, chama a atenção de que é um termo de colaboração com uma ONG, uma organização da sociedade civil, que tem sede em uma sala, não é? Em São Paulo. Então, é um termo, uma parceria que merece uma lupa para ver se esse plano de trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o trabalho na fábrica de talentos, né, requer um valor, um montante tão alto, R$3.700.000. Então, eu diria que é um valor que mereceria uma investigação, porque são sempre contratos ou parcerias ou termos de colaboração sempre com valores acima de R$1 milhão. E aí mais um, né, que se apresenta, né, e aí a gente questiona, primeiro, o valor, segundo, se não está a serviço de alguma candidatura em vista das próximas eleições, uma vez que o secretário, Vanderlei Bressan, é pré-candidato a vereador. Márcio. É verdade, né? Nós pedimos ao Tribunal de Contas se esse contrato é legal. Mas se for legal, você que nos assiste, se for legal, Adilson Oliveira, o valor não é legal. Tá? O valor não é legal não.
3.700.000 por um programa de elaborar trabalho. Se o termo for legal, o valor não é não, Adilson Oliveira. A prefeitura precisa explicar melhor. O governo precisa explicar. Nós entramos em contato com a prefeitura para eles explicarem melhor e também entramos em contato com o Tribunal de Contas. E o munícipe também se propôs a entrar no Ministério Público e também, se necessário for, ao GAECO. Nós vamos mandar lá para eles investigarem se está tudo bem ou não. Vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. Pois não. Aprígio provoca equipe de trabalho do ex-prefeito Fernando Fernandes com escolta de 3 GCMs enquanto moradora é assaltada. Bom, este é o primeiro ponto, mas eu queria antes repercutir, falar sobre 2 assuntos que repercutiram muito na semana. Uma foi de que o Aprígio recebeu na quarta-feira da semana passada um prêmio em Brasília, o prêmio Lúcio Costa, entregue anualmente pela Câmara dos Deputados a personalidades e entidades que se destacam nas áreas de mobilidade, saneamento e habitação no Brasil. Agora, a justificativa da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, está escrito lá, justificativa, José Aprígio da Silva, prefeito de Taboão da Serra, sua gestão tem promovido melhorias no sistema habitacional, com a construção de milhares de moradias. Vamos à realidade agora. O Aprígio, eu quero ressaltar que se refere à questão da gestão como prefeito. Então o Aprígio, por essa justificativa, ele não mereceria ser homenageado, porque ele não ergueu um cômodo sequer de moradia popular em Taboão da Serra. Não construiu nada de habitação popular. Pelo contrário, ele tem mandado livre nomeados, que agem como jagunços, para derrubar construções de moradia de famílias pobres. Então, em vez de construir, está mandando derrubar. Então, o que se tem é que a cooperativa habitacional Vida Nova, presidida por Aprígio, tem construído apartamentos, condomínios, só que não é para população de baixa renda. Não é. E segundo, não é para a população de baixa renda e o proprietário não tem escritura, por conta de irregularidades no processo de construção dos condomínios. E pior, em relação à questão da mobilidade, que é um ponto considerado como critério para a concessão do prêmio Lúcio Costa, em relação à mobilidade, a cooperativa justamente é apontada como a principal causadora de piora na mobilidade urbana, o trânsito, principalmente na região central. O fato, portanto, é que como gestor, como prefeito, o Aprígio não construiu nenhuma moradia em praticamente 3 anos de governo. Tanto é que o Aprígio não merecia este prêmio, que num segundo comunicado da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, já não consta mais como justificativa o Aprígio como gestor, como prefeito. E aí eles já colocam uma justificativa genérica, como sendo alguém que teria contribuído com a questão habitacional. Muito bem, agora um outro ponto. Depois de voltar de Brasília, no sábado, o Aprígio provocou uma equipe de trabalho do ex-prefeito Fernando Fernandes, da deputada estadual Analice Fernandes, provocou e depois hostilizou este grupo que era formado praticamente por mulheres. Foi atrás, correu atrás de uma funcionária do gabinete da deputada e hostilizando mulheres. Enquanto isso, nesse ato do prefeito, no sábado, na feira do Parque Pinheiros, ele estava escoltado por 3 GCMs. Márcio Canção, você que nos ouve, provocou a confusão. Pelo que eu apurei, ele falou assim para as mulheres que estavam trabalhando: olha, você quer que eu pago um pastel porque a deputada não paga pastel para vocês? Olha o tipo de postura de um prefeito. Arranjar confusão
em relação a pessoas que estavam lá fazendo o seu trabalho. E escoltado por 3 GCMs. Ela ganha 20 mil reais. Ela ganha 20 mil reais das Serranas Vestidas. Essa aqui, e mais 10 que estão aí, Não tem remédio, não tem segurança. Não tem nada! Vamos tudo sendo assaltado, filho. Você faz comete. A gente nem mexeu com você. Você ama a deputada Analice Fernandes, você ama o Fernando Fernandes, você não pode falar dele. Faz seu trabalho direito. Você faz então, mas a gente está trabalhando, a gente não está mexendo com você. O dinheiro que você também não põe. Você gastou 70 milhões. Você vai no posto, não tem remédio, tem nada. Então, mas a gente estava na nossa, você que veio mexer. Você não faz nada, tá bom, tá abandonado. A gente não tem segurança, a gente não tem médico, não tem remédio, não tem nada. E você gosta de falar. Fazer porque o ano que vem tem eleição. Então não fala, então não mexe. Porque o ano que vem tem eleição. Porque você é ruim mesmo. Pode me filmar, Vai trabalhar, Cris. Enquanto isso, no mesmo sábado, à tarde, uma moradora que levava o cachorro para passear foi assaltada. Uma rotina, né, que todo dia é assalto em Taboão da Serra entregue à criminalidade. Veja o vídeo. Muito bem, tá aí. Enquanto o Aprígio arruma confusão, provoca pessoas que estão trabalhando, não é? Com escolta de GCMs, a população está à mercê da criminalidade. Márcio. Olha, mesmo que o Aprígio estivesse brincando, né? Eu vou pagar um pastel para vocês aí, se vocês estão morrendo de fome, a Analice não dá comida para vocês, mesmo que ele estivesse brincando, seria uma brincadeira de mau gosto, de uma postura muito ruim, não digna de um prefeito. Ele sai correndo atrás da munícipe, um papel ridículo. Um papel ridículo. Falando fake news. Falando fake news. Que a mulher ganhava 20 mil reais. Prefeito, como é que o senhor sai numa feira livre dizendo o salário de alguém? E outra, se tivesse pelo menos o salário dela é público, pelo menos falando a verdade, ela dizendo que a moça ganha 20 mil reais, é mentira, não é esse valor. Então, olha, só papelão o prefeito Aprígio me aprontou nesse último fim de semana. Pois é, não é? Essa é a postura. Aprígio, o senhor tem comportamento, postura que não condiz com o cargo que o senhor ocupa. Márcio Canciano. Vamos para o nosso destaque então. Uma discussão interna na Câmara Municipal, Adilson Oliveira pode levar a aumento de cadeiras na douta entidade. Já sobre o aumento, né, já vem algum tempo, vem tomando corpo, né? Inicialmente nós teríamos aí uma discussão com aumento para 15 cadeiras. Nós temos 13, aumento de 2 cadeiras para o ano que vem, né? Então se for votado agora, evidentemente só para o ano que vem. Enfim, 15 cadeiras, 2 a mais. Nosso telespectador Adilson Oliveira chegaram a um acordo, porque
diante do que eles estão passando, diante da situação do governo, diante das ruas, né? O voto aí não está fácil, eles acabaram repensando o número 15, de aumento de 2 cadeiras, não seria o suficiente. Tomou muito corpo agora nos bastidores um aumento de cadeira, pasme você, para 17 cadeiras. Para 17, um aumento de 4 cadeiras a mais na Câmara Municipal. 17 está tomando um corpo porque a gente acabou de falar, os vereadores estão muito preocupados, para não dizer desesperados, que dos 13 muitos vão ficar de fora. Então, aumentar o número de cadeiras é a solução interna que pode acontecer. Você fica aí, ficam espertos vocês, eleitores aí, que logo logo Roda de Fogo vai dar essa notícia para valer. Por enquanto é só conversa de bastidores, mas está tomando corpo Adilson Oliveira. Não se surpreenda a hora que vier um projeto de lei aqueles projetos veio da madrugada, sabe? Aqueles que vêm na madrugada, junto com outro, exato, né? Chamar atenção. Mas o Roda de Fogo não vai deixar de dar essa informação a Adilson Oliveira. 17 cadeiras. Bom, na semana passada a gente mostrou aqui que teve um vereador que apresentou um voto de louvor pelo aniversário de um colega no plenário, né? Então, assim, a produtividade da Câmara é muito abaixo, né? Quase não se discute nada de interesse da população, os problemas estão aí. A gente coloca aqui os problemas, Márcio, não porque a gente quer expor, mas porque é a realidade de Taboão da Serra. Por exemplo, na semana passada, a TV Globo, enquanto o Aprígio ia para Brasília, né, recebeu um prêmio, que eu não disse no bloco anterior, mas eu vou falar agora, que foi uma indicação da presidente do partido dele, deputada federal Renata Abreu, do Podemos. Que ele apoiou aqui, né? Pois é. Então, foi uma indicação, é um prêmio político, embora tenha o nome de um urbanista que projetou Brasília. É um prêmio entregue pela Câmara dos Deputados, então é um prêmio a rigor político, e ainda que foi indicado pela deputada Renata Abreu, ou seja, há um ano das eleições, talvez para criar um fato político, né, em favor do prefeito, porque nas ruas, como você bem colocou, ele é mal avaliado. O governo beira entre ruim e péssimo, né? Então, vem essa questão agora de criar mais condições, segundo a visão deles, de se perpetuar no poder legislativo. O grupo político do Aprígio manter vereadores e ainda ter outros, né, que poderiam também conseguir cadeiras. Mas esse é um raciocínio um tanto equivocado, porque o que pode acontecer é serem eleitos candidatos da oposição, porque o governo é tão ruim que eu acho que os vereadores vão sentir vergonha de pedir voto tendo o Aprígio como cabeça de chapa do Executivo. E Taboão da Serra vai ser, se isso for aprovado, Adilson Oliveira, nós teremos, olha, quase, tá? É vírgula, tá? Mas um vereador para cada 1 quilômetro na cidade, né? Nós temos 20 quilômetros e meio, 17 vereadores, dá, né? Quase 1 quilômetro e pouquinho, nós teremos um vereador para cuidar, né, da cidade. De 1 quilômetro é demais. Se isso acontecer, eu sou totalmente desfavorável, tá? E fica por conta dos nossos internautas também emitirem a sua opinião. Eu sou totalmente desfavorável. Só para completar o raciocínio, então é o fato de que o prefeito estava em Brasília e teve uma obra parada, mais uma abandonada ali no Parque Linear, no Ponte Alta.
E os vereadores, em sessão, não tocaram no assunto. E esta obra é emblemática para demonstrar como o governo é ruim de serviço, porque é a única execução que pode ser considerada uma obra do governo Aprígio. Foi a única que ele está fazendo, né? Que ele começou e deveria terminar. Mas não, ele abandona a própria obra, a única em 3 anos de governo que ele começou e já abandonou. Só que os vereadores não falaram um A sobre esse desperdício de dinheiro público e abandono de uma obra que poderia beneficiar a população. E na hora de bater, né, bater na porta do eleitor, vão lá pedir o voto, mas os vereadores querem aumentar a cadeira, você já sabe, né? Sabe porque é interesse próprio deles. Eu sou totalmente contra o aumento de cadeiras na Câmara Municipal de Taboão da Serra. Então nós vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. Mesmo com obras paradas e serviços que não funcionam, Aprígio põe vereadores para reclamar com secretários e causa mal-estar na base governista. O prefeito Aprígio atendeu os vereadores e fez uma reunião para tratar das coisas que não funcionam neste governo. São muitas. Nesta última segunda-feira. E os vereadores, já de um tempo, têm demonstrado cada vez mais insatisfação com os secretários, que não atendem vereadores, que deixam funcionários fazer o que bem entendem. Se eles quiserem trabalhar, os dias que eles quiserem trabalhar, eles trabalham. Quando não quiserem, não trabalham. Não atendem vereadores. Então, os vereadores cobraram o prefeito para dar um basta nisso, de pôr os secretários para trabalhar. Nós citamos aqui a obra do Parque Linear do Ponte Alta, a obra está lá abandonada, o secretário está viajando, está passeando por aí. Né? O secretário de Obras, Ricardo Rezende. O secretário deveria estar lá. Se o prefeito estava em Brasília, estava em compromisso, o secretário deveria estar lá. Por onde anda Ricardo Rezende? Você, espectador do Roda de Fogo. Por onde Se anda? você viu o secretário Ricardo Rezende em Taboão da Serra, você pode enviar uma foto, um registro dele em Taboão da Serra. De preferência trabalhando, né? Lógico. Então, o fato é que ele deveria estar lá para responder. Não pode ser inauguração de alguma coisa. Não. Os secretários só aparecem, né, quando o prefeito está em algum compromisso, assim, que também não quer dizer muita coisa, porque não tem nada para mostrar, não tem nada que está acontecendo, nenhuma obra sendo realizada a rigor. Teria essa, mas que foi abandonada também. Muito bem, aí o que aconteceu? Teve toda uma agitação na prefeitura na segunda-feira, que era por conta dessa reunião que foi colocada para fazer uma lavagem de roupa suja. Essa reunião teria esse tom de lavar roupa suja, cobrando os secretários porque as obras não acontecem. Os vereadores já estão sentindo na pele, né, a insatisfação da população com obras e serviços que não funcionam. Muito bem, aí o prefeito fez assim. Vocês estão reclamando? E aí então ele chamou os secretários, pôs os secretários lá na sala e falou assim para os vereadores: reclamem aí então diretamente para os secretários. O que é isso? O prefeito está achando que o trabalho dos secretários está top, está ótimo. E vereadores, se vocês estão incomodados, se estão achando ruim, reclamem vocês com os próprios secretários. Isso é atitude de prefeito em relação à própria base de apoio na Câmara, Márcio Canciano? É um absurdo, não assume, né, a posição de que foi confiado 67 mil votos. Cara, essa posição é para que ele tomasse as providências. É um absurdo, ele não tem nenhum tipo de liderança, não tem nenhum tipo, sabe, de nada, sabe? Põe vereador contra secretário. Então, deixou o secretário e vereador numa situação
de lavagem de roupa suja. Deixou os vereadores numa saia justa. Mal-estar. Porque caberia ao prefeito ir conversar com os secretários e cobrar que as obras tenham continuidade. Ele não assume nada. Pois é. Não assume nada. Ou seja, ele tem uma posição de que está tudo bem, né? E vocês, vereadores, estão insatisfeitos. Se vira aí que eu vou embora, vou ter que ver um probleminha ali na esquina, né? Vocês se viram aí. Cadê o prefeito da Serra? Pois é, tanto causou mal-estar entre os vereadores, que na sessão agora na terça-feira, nenhum vereador falou sobre essa reunião. Os vereadores não repetiram as queixas contra os secretários, mas eles não falaram sobre a reunião. O que acontece geralmente? Os vereadores vão lá e falam: a reunião com o prefeito foi uma coisa maravilhosa, foi tudo bem, resolvemos as nossas questões, colocamos os problemas, mas não, eles ficaram quietinhos, porque passaram por constrangimento. O único que falou a respeito foi o vereador Ronaldo Nisch, tentando dizer que tinha corrido tudo bem, mas pelo tom até do discurso, você pode conferir aí que não foi bem assim. Dá uma conferida. E o prefeito já vem de Brasília e já marca uma reunião com os vereadores, com os secretários, vereador Galo, para que nós pudéssemos fazer um ajuste, uma sintonia fina, para que nós possamos marchar com mais força, trazer os benefícios para a nossa cidade. Foi uma reunião muito produtiva, onde praticamente os secretários puderam ouvir essa Casa de Leis, que é muito importante. Secretário saber que os agentes políticos que foram eleitos pelo povo têm que ter, sim, participação, pelo menos na gestão, na política pública da cidade. Isso foi de bom tom. Parabéns para o prefeito Aprígio, que chamou essa reunião, uma reunião de trabalho, e ela foi muito produtiva, e eu tenho certeza que trará louros para os trabalhos e, consequentemente, para a nossa cidade. Muito bem, aí foi o discurso do Ronaldo Nisch, dizendo que foi uma reunião produtiva, enquanto os colegas ficaram caladinhos, porque o que aconteceu de fato foi um verdadeiro mal-estar que o prefeito Aprígio provocou ao fazer uma espécie de acareação entre vereadores e secretários. Márcio Canciano. Para finalizar, não é à toa que eles estão querendo aumentar o número de cadeiras, para que a coisa está ficando feia. Próximo destaque, então, Adilson Oliveira. Então, a Justiça intimou a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra para a ordem do dia em sessão presencial ordinária a realizar-se no dia 22 de novembro, às 13h30, para acompanhar o julgamento dos embargos de declaração civil do plano de classificação de cargos que ela própria considera ilegais. Segundo advogados consultados por nossa reportagem, esses embargos de declaração já foram declarados incabíveis pelo relator. Agora vai a plenário, a gente já te explica já. Então, Adilson Oliveira e você que nos assiste, após a decisão do dia 22 de novembro, se for contrária, ou seja, se for para valer a liminar, a Prefeitura tem que cumprir a liminar, será aberto um novo processo. A partir daí, pode ser que a Prefeitura seja condenada em outro processo sobre outras sanções, Como exemplo, improbidade administrativa e devolução do erário público. Mas aí é um outro processo, caso ela perca a decisão agora do dia 22. E passa a valer, então, a liminar, que determina a demissão dos LNs em cargos que nós já falamos, repetimos, os cargos são ilegais. Adilson Oliveira, 22 de novembro é a data de que LNs poderão ter que esquecer.
poderão ter que procurar outra coisa para fazer, né? Se bem que muitos LN já não estão fazendo nada, né? Já estão andando para lá e para cá, só esperando o momento de um facão agir. O fato é que o governo Aprígio aposta, debocha da justiça e não cumpre as decisões. Por exemplo, em relação a um pedido de informações do desembargador Haroldo Viotti, de que se a prefeitura tinha cumprido a liminar para suspender os cargos de livre nomeação, o prefeito não respondeu. Até o prazo se esgotou. O fato é que, não é que ele perdeu o prazo, é que ele ignorou. O Aprígio, o governo ignorou, não deu resposta para o Poder Judiciário. Então, está chegando o momento de que os livre nomeados, cerca de 661 cargos considerados ilegais, inconstitucionais. Né? E hoje ainda, né, tem cerca de 600. Então pouco foi alterado. Aliás, a gente até mostrou aqui que depois da decisão, depois da liminar da decisão judicial, o Aprígio andou contratando, nomeando líderes políticos para entrar na Folha como compra de apoiadores, né? Usando dinheiro público, atraindo pessoas, lideranças políticas de outros grupos adversários, para o governo com dinheiro público, dando cargo na prefeitura, Márcio Canciano. Um pequeno resumo, então, para você entender um pouquinho melhor. Então, houve uma liminar, o Aprígio criou cargos ilegais, a Justiça entrou com uma liminar, mandando demitir todos os cargos. A prefeitura, entre aspas, deu um passa-moleque na justiça, entrando com embargos de declaração. Não é uma defesa. Embargos de declaração, ela estava pedindo prazo para cumprir a liminar. Ou então o relator Haroldo Viotti declarou que seria incabível, agora vai para o plenário. Dia 22 às 13h30, será julgado pelo plenário se deve cumprir a liminar ou não. Ou não. Caso afirmativo, as consequências, a gente já disse, eu vou rapidinho, vai se abrir um novo processo, um novo inquérito para dizer a prefeitura não cumpriu a liminar, não derrubou, não cumpriu, e duas coisas, Adilson Oliveira, o prefeito pode ser enquadrado na improbidade administrativa e pode ter que devolver todo o erário que foi pago ilegalmente até a data da decisão. Vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. Vamos lá, próximo destaque, que no sábado agora foi o dia do funcionalismo público. Então, mas o governo Aprígio abre 3 processos ou sindicâncias administrativas contra a professora com alta avaliação de desempenho e transfere profissional de enfermagem para UBS distante. Como eu dizia, por conta do Dia do Funcionário Público, o vereador Anderson Nóbrega subiu em tribuna na sessão desta terça-feira e disse que os funcionários públicos estavam tomados de alegria com o governo, estavam muito felizes, né, com essa administração, mas assim, só na cabeça do vereador Anderson Nóbrega, né, que os funcionários estão contentes, porque grande parte das reclamações que nós recebemos é de servidores municipais, viu, Anderson Nóbrega? Mas gostaria de passar 2 informações rápidas. Primeiro, sobre a festa dos funcionários públicos. De todas as festas, vereador Rodney, que eu participei, desde criança, acompanhando meu pai, Olívio Nóbrega, e meu irmão, depois agora adulto, o vereador Carlinhos do Leme, acompanhando meu irmão Eduardo Nóbrega, como vereador na época, foi a maior festa vista de todos os tempos dos funcionários públicos. A maior não só em quantidade, mas na qualidade da organização, na expectativa e alegria dos funcionários mediante ao governo. Um governo, Carlinhos, que no primeiro ano de mandato não conseguiu dar o dissídio porque tinha a lei
do governo federal, lei do Bolsonaro, que proibia o dissídio aos funcionários públicos. Um governo que vem resgatando mais de 20 anos de erros, de maldades das outras gestões em cima do funcionalismo. E aí você percebe no funcionalismo a alegria que eles estão e a esperança de ter os seus direitos resguardados, seus direitos preservados. Agora, vamos aos fatos. Ao contrário do seu discurso, vamos aos fatos. O Aprígio aumentou a contribuição, o desconto previdenciário na folha de pagamento dos servidores de 11% para 14%. É a primeira medida, de 11% para 14%. Depois, deixou que o 14º salário fosse retirado. E olha que a Justiça deu um prazo, a Justiça considerou 90 dias. Considerou esse pagamento ilegal, mas deu um prazo de 90 dias para que a Prefeitura fizesse uma nova lei e compensasse essa perda do funcionalismo. O que o Aprígio fez? Nada. Como essa questão do processo dos LNs... Perdeu o prazo. Também não deu atenção até deixar perder o prazo. Não fez nada pelos servidores municipais. Tanto é que depois, lá no final do ano de 2021, os funcionários públicos fizeram uma manifestação em frente à prefeitura, inclusive para cobrar o 14º salário. E aí o que o Aprígio fez? Deixou os funcionários lá no meio da rua e falou com os funcionários dentro do pátio com a cerca no meio. Não chamou os funcionários para dentro da prefeitura, né? E depois que recebeu críticas, o que ele fez? Se vocês não querem ouvir, eu paro de falar. Entregou o microfone, deu as costas para os servidores. E o vereador está dizendo que os funcionários estão bem tomados pela alegria com esse governo, né? Depois, o que aconteceu? Em relação ao quadro de apoio da educação, prometeu dar um aumento de 35%, falou na presença das ADIs, auxiliares de classe, prometeu 35%, depois que saiu da reunião, esqueceu o que disse. Aprígio e Dirce Tacano só deram um abono de R$300. E tem mais, eu poderia falar de muitas coisas. Prometeu valorização salarial e evolução funcional, pagamento de direitos como sexta parte e outros benefícios para a Guarda Municipal. Também não cumpriu, né? E por aí vai. E se não bastasse isso, o que é mais incrível, vamos dizer assim, é que o governo Aprígio persegue servidores. O governo abriu 3 processos administrativos contra a servidora Bruna Mariana Pereira Vaz. Ela é professora. Sendo que a Bruna, ela tem ótima avaliação. Quase a pontuação máxima. Você está vendo aí as notas de avaliação feita pela própria Secretaria de Educação. E mesmo assim está abrindo 2 processos administrativos e uma sindicância contra a professora. Só pelo fato de que a professora relatou que a lousa na escola onde ela trabalha caiu por conta de negligência da direção e machucou o ombro da professora, só porque ela fez esse relato, né? O governo ficou irritado, abriu 3 processos contra a Bruna, né? Se não foi isso, eu até perguntei para o secretário executivo Oderlan Souza por que então que a Bruna, né, está sofrendo esse tipo de apuração interna. E o Oderlan me mandou o relato, né, desses 3 processos. Eu até vou pegar aqui para ser bem objetivo no que eu vou falar. E ele falou assim: consultando a área jurídica que toca os processos, sindicâncias, informaram o que segue. Só que o que informaram, você está vendo aí
né, a comunicação dos processos administrativos contra a Bruna. O que fala aí é que os processos não seguiram porque ela não pôde comparecer às oitivas, porque ela está grávida, né? E aí o Oderlan falou assim, porque eu perguntei, por que a professora está sofrendo esse processo? Aí o Oderlan escreveu assim, eu já respondi, leia novamente, falando para este jornalista. Aí eu falei para ele, o senhor o senhor não respondeu, o senhor que deve ler novamente o relato que o senhor me fez em relação a essa servidora. Então, o fato é que o governo não responde sobre as razões para abrir os processos contra a Bruna. E aí, se não bastasse isso, agora fez a transferência de uma outra servidora, é a Beatriz Cristina de Oliveira, também concursada, a Bruna é concursada, e agora a Beatriz, também concursada, né? Ela é técnica de enfermagem, ela trabalhava na UBS Margaridas. Trabalhava lá por 11 anos e sem mais nem menos, ela foi transferida para outro posto de saúde, o Jardim Silvio Sampaio, né? Fica distante da casa dela, ela tem que pegar 2 conduções, nem vale transporte, né? Os funcionários públicos têm, na administração Aprígio. Então aí mais um caso de possível perseguição do governo municipal, do governo Aprígio, contra servidores municipais, né? Eu até pedi resposta à prefeitura, à Secretaria de Comunicação, sobre o caso da Beatriz Cristina de Oliveira, mas não obtivemos resposta. Mas segundo o vereador Anderson Márcio Cancian, os funcionários públicos estão tomados de alegria pelo governo Aprígio. E se eu fosse funcionário público, LN ou concursado, Adilson Oliveira, eu ia, comia, bebia, me divertia, vinha embora, mas o meu pensamento em relação ao governo não ia mudar nada. Muito bom? Muito bem. Nós chegamos então ao final do nosso programa de hoje e o X da Questão desta semana entrevistou o David Lima, um estilista. Ele fala sobre moda, muito bacana, muitas dicas, vale a pena você conferir. Então, por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá.